Muito bem, estudante, vamos lá para a nossa segunda aula da primeira semana da terceira quinzena, tá? Falamos na primeira aula sobre diluição e agora nós vamos falar sobre mistura de soluções. Você tem duas soluções químicas e você vai misturar as duas, tá? E existe um cálculo para isso, né? Para a gente saber a concentração do produto final, tá? Assista essa aula e na próxima aula eu vou estar colocando alguns exercícios aqui no quadro, fazendo aqui com vocês, tá? Então vamos para a nossa aula de mistura de soluções. Muito bem, agora na nossa segunda aula, né, dessa primeira semana, nós vamos falar agora sobre mistura de soluções, né? Nós estamos trabalhando com as soluções químicas, né? Soluto, solvente, e agora nós vamos para a parte de mistura de soluções, né? Alguns detalhes que você precisa conhecer, tá? Então, uma solução é uma mistura homogênea. Apresenta uma única fase, como vocês sabem, né? Um aspecto visual, na qual temos a presença de um material, que é o soluto dissolvido em outro solvente, né? É muito comum prepararmos soluções no dia a dia, bem como realizarmos a mistura de uma com outra. Misturar duas soluções é o ato de colocar duas ou mais soluções em um mesmo recipiente. Se essa mistura envolver soluções que apresentam o mesmo solvente e o mesmo soluto, a realização desses procedimentos será chamada de mistura de soluções do mesmo soluto, que você vai encontrar também misturas com outros solutos, né, para formar um outro produto, tá? Então vamos ver aqui, se misturarmos, veja essa questão, ó. Se misturarmos 1 litro de solução aquosa de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a 0,1 mol, com 1 litro de uma solução de sacarose, que é o açúcar, a 0,2 mol, lembrando que esse 0,2 mol é a concentração, né? Vocês já viram isso, né? O solvente de ambas as soluções é o mesmo, né? A água, porém, né, nesse caso é a água, né? O solvente. Porém, os solutos são diferentes. Por exemplo, a gente tem uma questão aqui que temos dois tipos de solutos diferentes: o sal e açúcar. De modo que se originou uma nova solução, né? Então, na solução inicial, havia 0,1 mol de sal, certo? Vamos observar a primeira questão, que é o sal. E em 1 litro de solução, tinha 0,1 mol de concentração de sal. Agora, há 0,1 mol de sal dissolvido em 2 litros de solução. O mesmo raciocínio se aplica à solução de sacarose, do açúcar, que tinha 2 de açúcar dissolvido em 1 litro, e agora esses 2 estão dissolvidos em 2 litros. Observe que só aumentou o solvente, né? Somente o solvente que foi aumentado aí nesse caso, né? Então, vamos mais claro aqui. Na solução inicial havia 0,1 mol de sal em 1 litro. Agora tem 1 mol de sal em 2 litros. Observa a imagem, né? O NaCl é o sal, né? O sal, e o C é o a glicose, C2 e H222O11, que é a sacarose, certo? Que é o açúcar, tá? Então, quando você misturou, né? Você jogou lá, aí você vê na imagem aí que acrescentou, foi o solvente, né? Acrescentou, mas o soluto permaneceu inalterado. Vamos ver agora, em termos de cálculos. Assim que, se quisermos descobrir a concentração em mol do sal e do açúcar nessa nova solução, devemos considerar como se cada solução tivesse sofrido uma simples diluição. Basta usar a fórmula da concentração em mol, né, para cada solução, tá? Então, vejamos aí, vamos separar cloreto de sódio, tá? Tem a fórmula aí, ó, tá? Então, o N é a concentração em mol, né? 0,1 mol dividido por 2 litros, que é o final. Lembra que você acrescentou, foi para 2 litros, antes ele tinha 1 litro. Então, eu dividindo isso aí, vai ficar 0,05 mol, é a concentração final. E da sacarose, né? Eu tenho 0,2 mol de concentração e tinha essa mesma concentração para 1 litro. Mas quando eu coloquei mais solvente, foi para 2 litros. Então,
eu dividindo isso aí, vai ficar 0,1 mol. Nesse caso aqui está muito fácil, porque é 50%, né? Mas tem casos que você vai encontrar um pouquinho de dificuldade, mas você indo por esse raciocínio, você consegue fazer, né? No final dessa questão, agora temos 0,5 mol de cloreto de sódio e 0,1 mol de concentração de sacarose dissolvida em cada litro da solução, tá? Então, é muito simples você quando joga dentro de uma fórmula, né? Agora, mistura de soluções do mesmo soluto. A mistura de solução do mesmo soluto é caracterizada pelo aumento de quantidade de solvente e a soma da quantidade de soluto das soluções misturadas após o procedimento, né? Então a gente vê que é muito comum prepararmos soluções no dia a dia, bem como realizar a mistura de uma com outra. Misturar com duas soluções é o ato de colocar duas ou mais soluções em um mesmo recipiente. Se essa mistura envolver soluções que apresentam o mesmo solvente e o mesmo soluto, a realização desse procedimento será chamada de mistura de soluções do mesmo soluto, como nós já havíamos dito, né? Tá? Então a mistura de soluções, né? O tipo de solução, mistura homogênea, você já estudou isso, que ela é uma fase só. E a heterogênea, ela apresenta duas fases. É importante você ter isso, levar isso com você, essa informação, né? E é muito fácil você conhecer uma da outra, né? Ok? Então é isso. Nós vamos agora para a próxima aula, nós vamos para exercício. Eu vou tratar alguns exercícios sobre diluição e sobre mistura de soluções, ok?